Como uma chama frágil, a maioria dos homens segue a centelha do desejo feminino, que é acesa no calor do momento e extinta se piscar os olhos. A verdade, porém, é mais fria e calculada. O sim dela foi decidido horas antes, na forja silenciosa dos seus pensamentos, onde a vulnerabilidade se encontra com a vigilância, e apenas os dignos passam pelo portão, em vez de naquele momento de toque ou olhar, irmão. Estou aqui como seu filósofo mentor, não para lhe vender táticas baratas ou roteiros de sedução, mas para revelar os mecanismos genuínos da intimidade feminina, as conexões cerebrais, a alquimia emocional, que transformam o talvez em agora. Analisaremos as 5 leis que regem a sua capitulação, recorrendo às sombras da psicologia, à sabedoria estoica de Marco Aurélio, que nos ensinou a conquistar os impulsos, e a visão inabalável de Nietzsche sobre as paixões humanas. Estes factos, que o desafiam a transcender o ego e a reatividade, estão gravados na evolução, e não são manipulações. Sinta o peso disso. No mundo da conexão, qualquer homem que compreenda isso passa de mendigo a rei. Considere isto. Quantas vezes você pressionou quando deveria ter esperado? Interpretou mal a quietude e viu uma oportunidade passar. O objetivo desta viagem é o alinhamento, não a conquista, onde o desejo dela reflete o seu, através do poder silencioso do conhecimento, em vez da coerção. O veredicto mental que foi feito horas antes do ato é a Lei 1. Tome nota desta dinâmica. 3 a 6 horas atrás, num tribunal de riscos e recompensas, a mente dela já tinha tomado uma decisão enquanto você escrevia o roteiro para a noite ideal. Luzes difusas, palavras suaves. Esta é a função psicológica do cérebro pré-frontal dela, uma velha sentinela que se desenvolveu desde os tempos em que a intimidade trazia um risco de perigo. 9 meses de dificuldades, banimento social e exposição desprotegida. Epicteto concordaria. O que importa não é o que acontece consigo, mas como o interpreta. Ela analisa-o através dos prismas do tempo, da segurança e da confiança, analisando os picos de dopamina de encontros passados e equilibrando a abundância de pretendentes superficiais com a falta de uma conexão genuína. Imagine o seguinte cenário. À tarde, quando ela olha para o telemóvel durante uma pausa no trabalho, o seu monólogo interior murmura: será ele aquele que me vê ou apenas mais um caçador? Você está a tomar o pequeno almoço, rindo enquanto toma café. Os lábios que se encontram naquela noite não são um ato de espontaneidade. Pelo contrário, são a afirmação de uma decisão que já foi tomada. A lição? Coloque as horas anteriores como seu campo de batalha, em vez do quarto. Desenvolva aqueles pequenos momentos que fazem a diferença na vida dela, como uma pergunta sincera sobre o dia dela, ou um olhar não planejado. Se você conseguir dominar isso, a proximidade fluirá sem obstáculos, como um rio. Se não conseguir, estará lutando contra fantasmas. Lei 2. A barreira dela contra a vulnerabilidade. A fortaleza da segurança emocional. O comportamento é o seguinte: ela não cederá ao seu desejo até ter a certeza de que dizer não quebrará a sua fachada, nem fará com que a sua cordialidade se transforme em frieza. O sistema límbico, onde os arquétipos de Jung sussurram sobre a ânima. A alma feminina que anseia pela plenitude sem julgamento. É emocionalmente ativado por isso. A psicologia da escassez está em ação aqui. O ego dela não percebe nenhuma ameaça,
e a dopamina inunda os portões quando exalas uma mentalidade de abundância, imperturbável pela rejeição. Em contraste, Marco Aurélio advertiu contra a polaridade desesperada da carência, dizendo: rejeita o teu sentimento de ofensa, e a ofensa em si desaparece. A indiferença cura, as feridas causadas pela pressão, não. Imagine isso como um filme. A tensão está a aumentar como uma tempestade, enquanto você está no sofá dela. Afastando-se um pouco, ela diz: estou cansada esta noite. O homem fraco faz beicinho e torna-se acusatório. No entanto, você? Sem pressa. Vamos apenas conversar. Com um sorriso sereno. As barreiras dela quebram-se naquele suspiro. O facto de ele aceitar o meu não fez-me desejar o seu sim. Uma senhora admitiu-me. Tão afiada quanto uma lâmina de discernimento. O distanciamento é a chave para o poder real. Mostre a ela que a vulnerabilidade dela é valorizada e não uma mercadoria por meio dos seus comportamentos. O comando estoico é o que a atrai, transformando a possível resistência dela em uma perseguição entusiasmada. Isso não é fraqueza. Lei 3. Os presságios corporais sussurram. Sinais silenciosos de preparação. Observe a mudança. O corpo dela revela segredos que as palavras escondem durante os 30 a 90 minutos de preparação, com o olhar demorando-se com um convite aveludado e a proximidade aproximando-se como a gravidade. Numa dança neurológica, em que o toque se torna um telégrafo, o sistema nervoso autônomo dela está a reduzir-se de um estado de alerta simpático para uma receptividade parasimpática, fazendo com que a respiração relaxe e os ombros se descontraiam. As suas pequenas indicações se impõem controlo, determinando se você vai dominar ou harmonizar. Nietzsche pode referir-se a isso como a vontade de poder invertida. Cena. Ela inclina-se, as pontas dos dedos roçando seu braço enquanto você ri. O cabelo dela girando distraidamente quando o jantar chega ao fim. O olhar permanece firme, enquanto a voz se desvanece no silêncio. Se você ignorar isso, ficará cego. Se prestar atenção, dançará no ritmo. A lição é profunda. Permita que esses indicadores guiem a sua intuição, em vez de caçá-los como presas. Se você analisar demais, acabará sendo o calculista, em vez do amigo. Desenvolva sua percepção periférica, observando amigos e multidões na sua vida diária. Avance quando os sinais corresponderem às leis anteriores. Recue, caso contrário. Esse respeito, ele cria uma confiança duradoura. Lei 4. O seu clima interior determina a tempestade, o cadinho do terreno emocional. A observação. O seu mundo interior, que foi construído ao longo de horas, ultrapassa qualquer palco físico. Nenhum paraíso iluminado pode superar um dia cheio de estresse ou alienação. Filosoficamente falando, isso é semelhante à dicotomia de controlo do estoicismo. Concentre-se no interior, em vez do exterior. Psicologicamente, o seu fluxo parasimpático é sequestrado pelo cortisol, proveniente de fatores de estresse não resolvidos, impedindo a libertação de oxitocina. As polaridades dominantes são separação contra presença, turbulência versus tranquilidade. Ela integra. O seu sistema é uma teia holística, onde o emaranhado num fio desvenda o resto, enquanto um homem compartimenta. Imagine, ela chega a casa exausta das provocações no trabalho. Tenta ser romântico. Falha. Em vez disso, passa meia hora a ouvir, sem interromper, risos partilhados
e fardos aliviados. A energia dela muda, repentinamente. Uma pessoa revelada. O seu ouvido atento ao meu caos fez o meu corpo ansiar pelo seu toque. Lição forjada pelo fogo. Cuide da terra o dia todo. Textos de contemplação sincera, não de sedução. Conserte rapidamente os rasgos. Eu fui brusco antes. Repita para mim. A presença é o alquimista que transforma o chumbo emocional em ouro íntimo. A qualidade é mais importante do que a quantidade. Se ignorares isso, estarás a construir sobre areia. Lei 5. O veredicto final dela. O desafio definitivo. Por último, a dinâmica. Ela tenta se ele me vê, ou apenas a sua fome, naquele movimento crucial. A tua resposta sela o teu destino, quer os sinais sejam claros ou confusos. Este é o auge emocional da consideração mútua, onde a vulnerabilidade encontra a aprovação do ego. Você falhará se projetar os seus desejos, que é onde reside a sombra de Jung. A filosofia exige. Epicteto insistia que devemos fazer o melhor uso do que está ao nosso alcance e tratar o resto como ele é. Sinais incongruentes? Duvidar é adiar. Clímax cinematográfico. O corpo dela fica ligeiramente tenso à medida que a temperatura sobe. Parece estranho, não é? Pergunta, fazendo uma pausa. Ela acena com a cabeça e solta um suspiro. Após algumas semanas, ela começa por dizer: o teu respeito libertou-me. Ela avalia todo o arco em retrospectiva, incluindo os prelúdios, os atos e o resplendor. Verdade incisiva. Passar na auditoria da alma dela é mais importante do que ganhar o momento. Coloque o conforto dela em primeiro lugar e o desejo surgirá naturalmente. Se falhares, a confiança se quebrará como vidro. Essas 5 leis, irmão, são o plano para o domínio real sobre si mesmo e a conexão. Não armas para o arsenal da sedução. Combine-as. Elas tecem uma tapeçaria onde a intimidade não é forçada, mas cocriada, desde a pré-decisão mental até as fortalezas emocionais. Os sussurros corporais, até o domínio do terreno e o desafio. Os fios são revelados pela psicologia. A lâmina é temperada pela filosofia e gravada no teu ser pela narrativa. Tu tiveste um vislumbre da polaridade oculta. A compreensão estoica atrai, a necessidade repele. Diz-me, irmão, tu és aquele que se alinha com a luz dela ou aquele que persegue sombras?